tem algumas coisas que acabam deixando um grande legado. 3 fatores aí. A guerra, a revolução e a pandemia. Isso é uma coisa que, por diversas vezes, aconteceu no mundo. E isso acaba deixando um legado. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. As pessoas, elas estão tendo que ter outros hábitos nesse momento. Exato. Eu lembro da H1N1, que eu comecei a usar álcool em gel. Hoje eu entro num estabelecimento, não pedia para que se usasse o álcool em gel. Lembra da H1N1? Faz quanto tempo isso? Uns 10 anos? Hoje eu entro num ambiente que tem o álcool gel que é totalmente instantâneo. Eu já chego lá e já lavo as mãos. Agora eu estou criando um hábito que é de colocar máscara para sair de casa. Porque eu sei que eu não vou entrar na padaria sem uma máscara, eu não vou conseguir entrar no supermercado sem a máscara. Agora, vão existir outros hábitos também. E será que isso vai perdurar? As pessoas comprar através de online, mandar um WhatsApp, que nem eu tive que mandar esses dias pro cara, para cortar o cabelo com hora marcada. Como que você vê essa questão desses novos hábitos das pessoas? Uma coisa que há muito tempo que eu não fazia, almoçar em casa. Hoje eu sento com a minha esposa para almoçar. Fazia quanto tempo que eu não fazia isso? Será que esses hábitos, eles vão perdurar? O home office? Eu estou jogando algumas questões aí. Eu sei que eu já falei de 4 questões. E você vai passando aí para o pessoal. Você que é um especialista comportamental. Muito boa colocação. Eu vejo que isso é um ponto de vista que talvez, eu não sei, né? Mas talvez muitas pessoas não estão percebendo que elas estão criando novos hábitos. Né? Mas antes disso aí, eu lembro que alguém perguntou sobre, eu lembro, falou sobre a questão de tempo. Veja só, cientificamente não existe um número. Olha, você tem que ter essa quantidade de tempo, porque tudo vai depender da intensidade que foi feita. Nós aprendemos, vamos pensar assim, que as nossas sinapses neurais, todo o processo de aprendizado, o que é uma sinapse? Imagina que está aqui e aqui dentro dessas duas, aqui é tipo uma sinapse. E no meio dessa fenda aqui, no meio dessa sinapse, tem todas as informações. Ok? Então, se a gente vai lendo, vai modificando, uma hora pega e conecta com outra. Aí cria novas informações o tempo todo. Então, eu posso mudar a forma de eu pensar através da repetição, que inclusive é um livro que eu estou terminando de lançar. Eu creio que vou lançar agora esse mês de maio, até o final do mês de junho. Parabéns! O poder da repetição. Parabéns! E também por um forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? Pô, nasceu a criança. Aquele dia você sabe tudo. Pensa você que está assistindo aí. O que aconteceu no 11 de setembro? Você estava onde? Fazendo o quê? Com quem? Como? Você vai lembrar tudo. Você fala assim, poxa, eu estava com tal pessoa. Onde você estava? O que você estava fazendo dia 11 de setembro, Fabinho? Eu estava dentro do carro. Nessa época eu trabalhava com o Gustavo Herman. Ele me ligou falando que um avião tinha atingido o World Trade Center. Eu vou ser muito sincero, na época eu não sabia o que eram as Torres Gêmeas. Vou ser muito sincero. E eu consegui pegar ainda o... eu não sabia, cara, nem... Ele falou, World Trade Center. Eu falei, mas o que é isso? Eu nem sabia o que era. E eu peguei ao vivo o segundo avião, cara. Foi um negócio assim terrível. Terrível, terrível, terrível. Você falou do nascimento de criança, né? Sim. O Luciano que está nos acompanhando aí, o filho dele tem 1 mês. É uma coisa que vai ficar marcada na vida dele. Sim, exatamente. Ele vai lembrar que nasceu no período do vírus Covid. Da pandemia. Vai falar da pandemia. Você já nasceu no meio de tanta mudança, de tanta inovação. Então, fica difícil de falar que eu crio um hábito em 21 dias. Mas é porque tem uma base cabalística, que eu quando eu falo cabalística, não quero dizer Madonna, nada disso, quero dizer o seguinte. Veja só. No Antigo Testamento, aliás, até hoje, né? Tudo existe uma numerologia, ou seja, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Existem números. Por que os judeus são um povo mais rico? Porque eles seguem isso, né? Por que os reis magos foram lá e tiveram uma direção de onde Jesus estava? Então, existe essa questão dos números que estão por trás. Os nossos nomes têm um significado. Então, tudo isso tem um significado dentro da nossa vida. Não é uma coisa à toa. E o 21, dentro dele ali, é o que traz a questão de novos hábitos, uma quebra de antigos hábitos, certo? Então, existe essa numerologia, mas pode ser que isso aconteça antes, tá ok?
Vamos pensar que uma pessoa, ela tá fazendo um hábito para emagrecer, e esses 21 dias aí, dos 14 dias, acontece um super choque dela, e ela, de repente, ela perde muito mais peso do que ela pensou que ia perder nos 21 dias. Em 14 dias ela consegue perder, porque ela se dedica bastante. O que acontece? Aquela hora ela recebe um choque. Quer ver uma coisa? Eu comecei em dezembro, eu comecei a correr todo dia, 1,5 km, 2 km, todo dia, segunda a segunda. Até porque eu acredito que um hábito não se cria de segunda a sexta. Um hábito acontece de segunda a segunda. Isso é hábito. Por exemplo, ninguém escova o dente de segunda a sexta. Escova no sábado, escova no domingo. Então eu falei assim, não, eu vou correr 1 km, fui subindo até 2 km. Aí a pessoa ia na academia e corria 1 km. E como que tinha já agenda, já vinha embora. Então demorava 10, 15 minutos, já saía da academia. As pessoas olhavam assim, que cara doido, o cara chega aqui, dá uma corrida só e vai embora, né? Eu aqui fico malhando aqui, Eu falei, bem, aquele dia, naquela época, minha balança tava sem pilha, então eu pesei quanto que, a última vez que eu pesei, tava com 87 quilos, 86 quilos de quebradinha. E eu mandei pra ele, eu comecei a sentir meu corpo. Aí eu comecei a malhar, eu tava sem bateria na minha balança, e eu não fiquei pesando. O Thiago, que é corredor, o Rubimar, o Thiago, Tá. que é corredor, ele disputa, já fez maratona e tal, ele tá falando que começou exatamente assim. É isso, Thiago. O cara é especialista em corrida, é isso aí. E aí eu falei assim, nossa, E aí fui pesar agora, eu comprei uma pilha agora, faz uma semana, eu comprei aquelas pilhas da balança, falei, deixa eu pesar quanto eu tô pesando, né? E aí, porque as minhas turmas que também faz exercício, a gente queria pesar, e eu falei, vou comprar. Comprei a balança, acabou a pilha, e eu pesei. Estou pesando 78,5 kg. 78,5 kg. Eu corri 1,5 km, 2 km todo dia. Então, eu não tive que fazer algo. Para mim, eu vi que, assim, é melhor ser a tartaruga do que ser a lebre, entendeu? Então, isso impactou para mim. Isso aí vai... então, se uma pessoa ela tem um forte impacto emocional, pode ser que ela consiga mudar antes. Mas o fato é que, lembre-se sempre de uma coisa, que toda mudança de hábito vai tirar você da zona de conforto, do desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Então, vai criar dor, vai criar dificuldade, o corpo vai falar para parar, o corpo não está conhecendo, fala, para, você não está fazendo. Até porque a nossa mente, ela gosta do conhecido. Por isso que uma criança gosta de assistir o desenho sempre igual. Porque ela não sabe o que vai acontecer no outro desenho. Não sabe o final, não sabe o meio. Entendeu? Ela precisa ter conhecido. Não, eu assisti o filme, ela vai assistir 1, 2, 3, 4, 10 vezes, mas não cansa? Não cansa. Porque ela está tranquila, ela sabe cada parte do desenho. E assim é a nossa mente. Ela está surpreendendo, gente. A Malha está falando aí também, exato. Até banho gelado agora virou hábito, logo quando acorda. Show, eu com certeza o Ricardo acho que não estava pagando energia, ela teve que acostumar com o banho gelado, porque cedo não é fácil não, hein? Hábito difícil esse. Mas então o que acontece? Ali ali no meu feed eu coloquei lá um exemplo de ritual da manhã, né? E aí coloquei um ritual da manhã e coloquei ali um banho gelado, realmente de fato, porque aumenta a minha capacidade imunológica do meu corpo. Para a mulherada que está aí assistindo, emagrece, ok? Aumenta a capacidade quando o corpo ele começa a ter uma responsividade melhor, e logo pela manhã é fantástico. Traz muito mais saúde. A Suzy está fazendo uma pergunta aqui, se você puder responder. Ela falou assim, a Suzy, tudo que nos impacta nos transforma? Tudo que nos impacta nos transforma, de algum modo sim. E qual que é a diferença? Vamos pegar agora a questão da pandemia que você estava falando. Vamos pensar que nós temos a nossa glândula pineal aqui, ela é um rádio. Sabe aquele rádio antigamente? Hoje não tem mais, nem tem rádio, né? Aquele rádio que tinha anteninha do rádio. E aí, nós somos essa antena do rádio. E nós estamos sempre recebendo todos os tipos de estímulos, seja ele visual, auditivo, ondas magnéticas, ok? Sensação, em todos os estímulos. Até a nossa intuição, que é nosso sexto sentido, também está sendo aguçado o tempo todo. E naquele momento, quanto mais eu tenho a presença do meu corpo, mais a consciência eu tenho, mais eu consigo ter o controle. Então, aí você fez a pergunta, a questão dos hábitos que vão acontecer agora. Muitas pessoas já estão trocando e não vai voltar mais, porque uma vez que você viu, dificilmente vai desver.
ok? Então, elas Deixa, estão vendo isso, estão vendo a questão que é bom almoçar com a esposa, que a questão que é bom, pode ser que ela regule um pouco mais, porque não vai ter, talvez, a mesma proporção de tempo para fazer. Mas ela vai dar um jeito na agenda dela de separar uma hora, nem que ela tenha que dar uma corrida e voltar meia hora, almoçar e voltar. Ela vai pensar muito para ir almoçar no restaurante, a não ser caso de trabalho, um negócio e tal. Mas ela vai, se ela puder almoçar em casa, ela vai almoçar em casa. Se ela puder estar com os filhos, vai estar com os filhos. Se ela puder estar na questão de andando na rua, que eu que nem aqui estou no condomínio, eu vejo as pessoas, as famílias, tribos andando, filho, pai andando, coisa que eu nunca vi. Nunca vi. Então, fica difícil de ver. Eu vejo as pessoas brincando de futebol dentro do abrigo. Quem brigava de futebol no abrigo era a nossa época. Então, você não via mais criança fazendo isso. E o pai e o filho brincando de futebol no abrigo da casa. você como mora num condomínio, né? Então você acaba vendo mais coisas assim. Eu moro em casa normal de rua. Então você vê que as pessoas realmente elas estão criando novos hábitos. Estão criando novos hábitos. Então, para responder ali da Suzy, Suzy, Suzy Nonato, Suzy Nonato. né? Suzy Nonato. Um abraço, Suzy. Obrigado por prestigiar a nossa live, viu, Suzy? Muito obrigado. E muita boa pergunta, viu? Muito sábia a sua pergunta. Então, respondendo a pergunta, impacta? Impacta. Como que eu posso fazer para impactar menos? Por que impactar menos? Porque se eu tenho... Tem três coisas que nós temos controle, ok? Que nós podemos ter controle. As nossas emoções, nossos pensamentos e o nosso foco. Só. Eu não consigo ter controle sobre o que a pessoa está sentindo, sobre a pessoa, meu esposo mudar, minha esposa mudar, meus filhos mudar. Eu não consigo ter isso daí. Eu não consigo ter o controle sobre o presidente da república, o governador, o prefeito. Eu não consigo ter esse controle. Eu não tenho controle com o vereador, com ninguém. Eu não tenho esse controle. Mas o que eu tenho controle? Tenho controle sobre os meus pensamentos. Eu tenho controle sobre os meus sentimentos, minhas emoções. E eu posso ter controle sobre o meu foco. E quando eu tenho esses controles, então não vai ser tudo que vai impactar. Mas na linha do tempo, a maioria das pessoas, eu posso dizer assim, mais de 90% das pessoas estão sendo impactadas e não estão percebendo o que está acontecendo. Por que ela não está percebendo? Porque ela ainda é o primeiro passo. Anote aí um passo muito importante. O primeiro passo para a mudança é ter autoconsciência. E a autoconsciência, ela vem da aceitação. Como que é aceitação? Poxa, o vírus está aí. E tem pessoas até hoje ainda lutando por isso. E eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que não é uma coisa tão grande. Para quem tem saúde, para quem que se plantou e semeou na sua vida durante ao longo do tempo, está muito mais tranquilo, porque ela afeta o pulmão. Quem medita, quem corre, o pulmão já é mais forte. Então o vírus pode ser que venha, dificilmente vai ter Quem um não é caso. fumante? Fumante, mas até hoje você vê pessoas fumando, tá entendendo? Porque a emoção está lastrada naquilo, não tem controle da emoção. Então, naquela hora, então, a autoconsciência da pessoa é o que vai contar. Então, ela fala assim, poxa, está acontecendo, agora o que eu vou fazer? Porque enquanto ela não tem essa autoconsciência e não tem aceitação, não gera transformação. Pensa como uma pessoa que você ama que morre. Enquanto a pessoa está de luto, ela não faz nada. Ela não vai fazer nada porque ela não aceitou aquilo ainda. Então ela só pensa em chorar, de ficar lá, e tudo bem, tem o momento dela. Não tem nada contra em relação a isso. Mas é o momento dela. Mas ela tem que falar assim, olha, daqui 15 dias eu vou voltar nativa. Porque ela tem que colocar um ponto para que ela comece a voltar e ela comece a ter a retomada da vida dela. Então, o primeiro passo é a aceitação. Tá aí o vírus, ok? A gente não sabe como vai ser, cada lugar está diferente. Eu estou até estudando a questão do comportamento dos países em relação como cada país está se comportando em relação aos resultados. Está muito cedo para falar, mas o fato é que o Brasil está algo diferente. E talvez você entenda a questão de tudo que é a cultura brasileira. Porque se o Brasil tem os melhores matéria-prima, ferro, todas as coisas da natureza, o melhor espaço de águas, oxigênio. É um país maravilhoso, só que muito mal gerido pelos recursos naturais que nós temos. Porque existe um jogo de interesse. E nesse jogo de interesse é o jogo da mente. Entendeu? Qual que é o jogo da mente? O cara coloca medo. Nós nascemos, uma coisa que nós temos, primeiro medo é fazer uma live ou falar em público. É o primeiro medo que a pessoa tem, certo? Depois vem o medo de morrer. Aí ele tem medo da saúde. Então a saúde para ela é importante. Tanto é que tem aquela frase que fala assim, estamos tendo saúde, o resto a gente se vira. Certo? Porque ela sabe que tem saúde. Então quando mexe com saúde, mexe com tudo. Se uma pessoa está doente, você vende carro, vende casa, se dá um jeito, arranja dinheiro. Mas se não for por isso, às vezes fala assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro. A pessoa não se vira para ganhar dinheiro.
porque aquilo não afetou ao senso dela. Então, nós estamos, sim, sendo impactados. E quanto mais consciente, mais eu já aceitei. Então, tá aqui, aceitou agora aqui, tá isso aqui. Vai ficar em home office, vai ficar trabalhando remotamente. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar sobre isso, eu preciso estudar sobre o home office. Tem um monte de cursos ali. Tanto é que eu estou disponibilizando até o meu ritual da manhã, tá certo? A pessoa que comprar até essa semana aqui, ela vai ter 2 horas de mentoria e coaching comigo. Então, assim, o meu valor é muito mais alto do que o meu valor do programa, porque eu sei que impacta as pessoas. E aí, quando a pessoa ela começa a ter autoconsciência, ela vai começar a se melhorar. Pô, eu não fiz um curso. Veja você que está aí, quantos livros você já leu esse ano? Quanto você, vamos não falar esse ano, vamos falar na questão da pandemia. Não tempo que você ficou na tua casa, quanto você leu, você estudou? E nesse tempo, a pessoa pode até começar a criar o hábito de ler um livro. Exatamente. E aí que é o legal, sabe o que acontece? Você não precisa pensar de ler o livro inteiro. Você não precisa falar assim, pô, o livro tem 300 páginas. Aqui, que horas dela arrumada aqui, mas tem um livro tudo que é lado. Porque eu vou começando a ler um livro, leio outro livro, mas eu não fico olhando assim, esse livro tem 500 páginas. Eu simplesmente pego o livro e falo assim, pera, porque só o livro tem 500 páginas, tudo bem, eu vou ler 5 páginas por dia, vai demorar 100 dias, não tem problema, eu vou lá ler 5 páginas por dia. Né? Mas eu crio uma meta para mim. E aí eu começo a ler o livro. Quando eu perceber, já passou. Rubimar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que, não é nem minha pergunta, é da minha esposa, ela até colocou aí, a Thaís, você acha que, por conta da pandemia, nós estamos resgatando alguns hábitos antigos? Eu creio. Veja só. Como sair em família, estudar com o filho, sair todo mundo para caminhar na rua junto. Como que você está vendo isso aí? Você sente isso? Está muito presente? Olha, o que está retomando um pouco mais da questão antiga é o tempo da família. Então a pessoa está tendo que, de alguma forma, se estruturar. Né? Agora eu acho que está um pouco menos, porque as pessoas já estão começando a trabalhar, estão meio desesperadas, então, né? Mas logo no começo a gente percebe que muitos hábitos continuaram tendo. As pessoas começaram a tomar café junto, não tinha muito o que fazer. Então, eu fazia tomar café junto, saía uma briga aqui, outra ali, a gente às vezes ouve e a gente é compartilhado disso, mas até fazer o ajuste, porque não tinha esse hábito. Então, não tinha o hábito, de repente, de tomar um café da manhã junto, não tinha o hábito de almoçar junto, não tinha o hábito, de repente, de estar mais junto, tendo que parar e conversar.